Olá, eu sou Pedro Fernandes Bahia Miranda, do curso de Ciência Política da Unirio. Sou bolsista de iniciação científica pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, sob a orientação do professor doutor Felipe de Moraes Borba. Minha pesquisa ela se concentra no GEL, que é o Grupo de Investigação Eleitoral da Unirio, e estuda violência política e eleitoral no Brasil. Hoje eu vou apresentar os resultados do trabalho Violência Política e Eleitoral de Gênero no Brasil, entre os anos de 2019 a 2022. Bom, inicialmente eu gostaria de fazer uma rápida contextualização do tema. O campo e uma série de autores vêm analisando o aumento da participação das mulheres na esfera política nos países latino-americanos. E algumas autoras, pesquisadoras como Argenti e Albaine, elas vão identificar, além da luta política e social, né, de avanços de emancipação das mulheres nesses espaços, uma série de medidas jurídicas que vieram, né, para tentar democratizar o acesso dessas mulheres a esses espaços políticos, essas instituições formais que muitas das vezes, no passado e até hoje, são majoritariamente formadas por homens. No entanto, ao mesmo tempo que a gente observa esse aumento da participação das mulheres nas esferas políticas, nas instituições políticas, né, nas tomadas de decisão e nos cargos políticos, também se observou um aumento da violência política de gênero no continente. E no Brasil não foi diferente. Segundo o GIEL, a partir do último boletim trimestral de número 10, só em 2022 já somaram 214 casos de violência política no Brasil. E aqui há um recorte muito importante, que é o que move essa pesquisa. O recorte de gênero. Desses 214 casos que eu mencionei, 39 casos foram contra lideranças políticas mulheres. Ou seja, aqui há um exemplo da magnitude, né, que esse impasse, das proporções que essa problemática está tomando no nosso país. Quanto à conceituação do tema, algumas autoras importantes, como a Kruk e a Sanin, elas vão definir violência contra a mulher na política, que tem como sigla em inglês VAWIP, que seria Violence Against Women in Politics. Elas vão discutir que a violência contra a mulher na política, diferentemente da violência política geral, ela tem uma motivação, que é a motivação do gênero. Ou seja, mulheres que sofrem violência política exatamente por causa do seu gênero, exatamente por serem mulheres. E alguns trabalhos, elas vão mencionar esse termo da Kruk e da Sarin e outros vão mencionar o termo violência política de gênero. Mesmo esses termos sendo diferentes, no fundo eles estão aqui para designar o mesmo fenômeno, ou seja, mulheres que têm participação política, lideranças políticas de mulheres que sofrem violência política exatamente por causa do seu gênero. O objetivo desse trabalho, o principal objetivo dele, é identificar, então, quem são essas mulheres que sofrem violência política no Brasil. Qual é o perfil dessas mulheres? E dentro do recorte temporal, que vai desde o primeiro trimestre de 2019 até o segundo trimestre de 2022. Algumas perguntas chaves que movem essa pesquisa são: quem são essas mulheres? Né? Como elas estão distribuídas pelo país? Quais regiões elas mais se concentram? Quais os estados onde há mais casos de violência? Quais são os tipos de violência que mais a atingiram nesse período? Qual o partido político que elas eram filiadas? E, por último, qual era o perfil social dessas vítimas? No que se refere à metodologia, o trabalho a seguir é uma pesquisa quantitativa, né? Se compromete a fazer uma análise estatística do tipo descritiva e ele vai utilizar o banco de dados do Observatório da Violência Política Eleitoral do GEL Unirio. E como é que funciona esse banco? Nós do GEL utilizamos a plataforma, né, a ferramenta Google Alerts, que ela coleta e monitora diariamente os casos de violência política que ocorrem no Brasil, através, né, do monitoramento de sites, de jornais online, né, na internet. A partir disso, a partir desses casos, o grupo de pesquisa ele vai processar esses dados, vai analisar cada um deles e organizá-los. E, por fim, para a obtenção, né, para completar os dados sociais, nós utilizamos a plataforma de divulgação de candidaturas do TSE, o DivulgaCand, onde há o acesso para a ficha cadastral das lideranças políticas contendo os seus respectivos dados sociais. Bom, quanto ao banco de dados, a gente fez dois recortes importantes. O primeiro, como aqui é uma pesquisa querendo identificar violência política contra as mulheres, há um recorte na variável gênero, utilizamos apenas os casos de violência política contra mulheres, e o recorte temporal, que vai desde o início do primeiro trimestre de 2019 até
o fim do segundo trimestre, até o fim do segundo trimestre de 2022. No que se refere às estatísticas, a gente então pegou a contagem dos casos de violência política e fez um cruzamento com outras variáveis sociais, para a gente conseguir ter uma noção maior de quem são essas vítimas. Variáveis sociais como, por exemplo, escolaridade, idade, raça ou cor autodeclarada. E a partir desses dados, a gente uniu e fez a visualização dos dados, né, e a formulação dos gráficos, do mapa e das tabelas, a partir de um software estatístico que é o Tableau Desktop. E aqui uma observação importante lembrar que o que move essa pesquisa é o interesse analítico. Nós não temos interesse aqui penal, criminal, investigativo sobre esses casos, mas sim identificar quem são essas vítimas. Bom, quanto aos resultados? Aqui no gráfico 1, a gente consegue observar a violência política contra as mulheres por trimestre. Ao todo, dentro desse recorte temporal da pesquisa, ou seja, de 2019 até o segundo trimestre de 2022, foram contabilizados 163 casos de violência política contra mulheres no Brasil. E aqui no gráfico a gente observa que o período que registrou o maior número de casos foi o quarto trimestre de 2020, com 43 casos de violência. É preciso mencionar que no quarto trimestre de 2020 a gente teve a realização das eleições municipais. E vários outros trabalhos no próprio GIEL já mencionaram que períodos eleitorais tendem a contabilizar o maior número de violência política do que períodos não eleitorais. No entanto, o que chama atenção nesse gráfico é que, por exemplo, 2021, que é um ano não eleitoral, a gente observa que o primeiro e segundo trimestre de 2021 teve números de violência política contra mulheres maiores do que 2020. E quando a gente vai para 2022, que é um ano eleitoral, com a realização das eleições nacionais, a gente observa um aumento significativo desse número de violência política contra mulheres no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Ou seja, mostrando mais uma vez que há uma tendência de aumento dos números de casos de violência no país, intensificando essa problemática. No gráfico 2, a gente tem a incidência dos casos, né, por tipo de violência. A gente observa que o principal tipo de violência que mais acometeu as vítimas, as lideranças mulheres no Brasil, foram as ameaças, com 92 casos no total, que dá cerca de 56,4%. Em seguida, vem os atentados e os homicídios, ambos com 27 casos cada, que dá em média 16,6% de casos cada. Depois vem as agressões, com 15 casos, e no período também tivemos 2 sequestros. Observe-se que, mesmo com os anos, o principal tipo de violência foram as ameaças. Quando a gente vai distribuir os casos nacionalmente, para a gente ter uma imagem, né, para identificar quais são os estados e as regiões que mais foram atingidas, a partir dessa visualização desse mapa, a gente identifica que o Sudeste foi a região que mais somou o número de casos contra de violência política contra mulheres. Ao todo, foram 67 casos, o que dá em média 41,1%. E depois temos o Nordeste em segundo lugar, com 43 casos, que dá 26,4%. A gente tem que observar também que o Sudeste é a região do Brasil que tem uma densidade populacional maior e também um número de um eleitorado maior e cargos eletivos maiores. Quando a gente vai observar o número de casos por estados, os 3 estados que mais tiveram casos foram São Paulo, com 33, Rio de Janeiro, com 22 e a Paraíba, com 16 casos. 2 estados que chamaram a atenção foram Minas Gerais e aqui novamente a Paraíba, porque esses 2 estados foram os estados em que mais tiveram assassinatos de lideranças políticas mulheres. Minas Gerais teve 3 homicídios e a Paraíba também 3 homicídios. No gráfico 4, a gente consegue analisar os partidos políticos, ou seja, quais foram os partidos políticos que mais sofreram violência política de gênero durante esse período. PSOL, PT e PDT foram os 3 partidos mais atingidos. O PSOL teve 28 casos de violência, o PT 23 e o PDT 11. Esses 3 partidos juntos, eles somam cerca de 38% de todos os casos do período. O PSOL, o PT e o PDT, eles são partidos que estão aliados, né, dentro do espectro ideológico da centro-esquerda para a esquerda. Então, e são partidos ideológicos, no campo ideológico, né, progressista, que tendem a ter uma pauta de emancipação feminina, de participação feminina e de defesa dos direitos das mulheres.
Mas aqui também há um destaque para 3 partidos em especial: o MDB, o PL e o PSD. Porque esses 3 partidos foram os que mais sofreram homicídios no período. Cada um desses três partidos tiveram 3 casos de assassinatos de mulheres. Bom, agora vamos para a análise do perfil social, das variáveis sociais. A primeira, quando a gente vai olhar a escolaridade dessas vítimas no período, a maioria das mulheres vítimas de violência política tinham ensino superior completo. Elas eram 107 mulheres, né? O que dá em média, né, quase cerca de 65% de todos os casos do período. Quando a gente vai olhar agora as idades, né, por faixa, a gente observa que a faixa etária de 45 a 59 anos teve 53 casos, o que dá em média 32,5% de todos os casos. Em seguida aparece a faixa etária de 35 a 44 anos, que teve 48 casos, que dá em média 29,4% dos casos. Na tabela 3, a gente consegue ver a variável por raça autodeclarada. A gente observa que no período, as mulheres brancas, elas somaram 70 casos, o que dá em cerca de 42,9% de todos os casos do período. No entanto, se a gente somar as mulheres pardas e as mulheres pretas, esse número vai para 76 vítimas, o que dá quase 46,6% de todos os casos do período. Aqui na tabela 13, eu quis colocar a cor raça autodeclarada com a variável tipo de violência, exatamente para destacar um achado dessa pesquisa. Que é, quando a gente olha unicamente e dessa forma dividida, a gente observa que as mulheres brancas foram as que mais sofreram violência. No entanto, quando a gente vai olhar para o tipo de violência, e lembrando que dentro do espectro da violência, os homicídios são, os assassinatos, né, eles são o tipo de violência mais letal, a gente observa que as mulheres pardas e pretas, elas morreram mais do que as mulheres brancas. Nesse período, desse recorte, cerca de 16 mulheres pardas e pretas foram vítimas de assassinato, enquanto mulheres brancas foram 6 vítimas. Bom, então, indo agora para as conclusões, se fôssemos traçar um perfil, ou seja, uma persona das principais mulheres, de principais características dessas lideranças políticas mulheres no Brasil que sofreram violência política dentro desse recorte temporal, que vai de 2019 a 2022, essas mulheres seriam, na maioria dos casos, mulheres brancas entre 35 a 59 anos de idade, com ensino superior, concentradas principalmente na região sudeste do Brasil e filiadas a partidos do centro-esquerda à esquerda no espectro ideológico. E o principal tipo de violência política que as atingiram foram as ameaças. No entanto, um destaque e um achado dessa pesquisa são as mulheres pardas e pretas. Como foi mencionado, esse grupo, juntas, elas representaram o maior número de casos de violência política e também foram as mais assassinadas nesse período. O que se relaciona também com a outra conclusão, que é a necessidade do campo de estudo de violência política de gênero de atrelar a pauta e a questão racial. Trabalhos como divulgados recentemente pelo Instituto Marielle Franco já trazem no título uma nova conceituação, que seria o termo violência política de gênero e racial, exatamente para dar luz e visibilidade à questão racial que se junta, né, que se une à violência política de gênero, ou seja, uma união, né, entre essas práticas misóginas com as práticas racistas. Então, é preciso fazer uma união desses dois debates a fim de melhor estudar essa violência política e racial que as mulheres pardas e pretas sofrem no Brasil. E finalizando, é preciso um olhar atento para esse quarto trimestre, para esse terceiro e quarto trimestre, né, o segundo semestre de 2022, porque vai ter a presença das eleições nacionais de 2022. E sabemos que anos eleitorais tendem a ter um maior quantitativo de mulheres que sofrem violência política de gênero e também um olhar especial às mulheres pardas e pretas que estão mais vulneráveis a sofrer algum tipo de violência. Bom, essas foram as referências bibliográficas utilizadas no trabalho. Quero agradecer aqui a atenção, agradecer também ao Giel e a GIC por estar participando e debatendo aqui um tema tão importante para a democracia brasileira e que possamos conversar mais sobre isso, tanto no debate público quanto na academia. Obrigado.